Quero falar agora sobre o Vasco antes e depois da janela de transferências para você entender as diferenças do Cruz Maltino. As chegadas de Carlos Cuesta, Robert Renan, Matheus França, Andrés Gomes, Cauã Barros, entre outros, tornaram o Vasco um time muito mais confiável. Duvida? Então saiba que antes da janela de inscrições, o aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro era de 41%, próximo a dos times que brigam contra o rebaixamento. Pós-janela, a partir de 2 de setembro, o Vasco tem 62,5% de aproveitamento. Campanha até de time que briga por vaga em Libertadores da América. Após o fechamento da janela de inscrições, Cruz Maltino venceu 4 vezes, empatou 3 e perdeu apenas uma, fazendo 15 dos 24 pontos possíveis. Registro importante nos últimos 5 jogos: vitórias contra Bahia, Cruzeiro, Vitória e Fortaleza, e a única derrota para o Palmeiras no Allianz Parque. A grande diferença do Vasco de hoje para o Vasco pré-janela está associada ao sistema defensivo muito mais seguro, especialmente depois das entradas do Carlos Cuesta e do Robert Renan. E você, o que pensa sobre o Vasco? Dá para sonhar com vaga em Libertadores da América? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos lá, vamos contar aqui detalhes importantes. Eu vou começar na segunda-feira, porque que coisa boa ver o Vasco subindo desde a chegada do Verratti, ou querer dizer que o Verratti não vale nada. Eu preservo tudo aquilo, porque ele chegou quando o Vasco estava, se não me engano, o Vasco era o último colocado do Campeonato Brasileiro, quando o Ramon Dias pediu e ele veio e, primeira vitória do Vasco, do Ramon Dias contra o Grêmio, 1-0, gol dele, gol do Verratti. Ele entra no jogo e faz o gol. Né? Então é só olhar os números dele, são importantíssimos. Não passa por um bom momento, isso aí é comum, inclusive de todos nós. E o Verratti, ele já ajudou muito o Vasco, né? Assim, o Verratti esse ano não, porque esse ano ele ainda tem 22 gols, se eu não me engano. Então, tá ruim o ano. Se tá ruim com 22... Imagina um ano bom do... Nossa senhora, então assim, o Verratti briga para ser o artilheiro da temporada, né? Junto contra o Pedro, contra o Caio Jorge, então assim, o Arrascaeta. Então assim, o Verratti continua fazendo seus golzinhos. É óbvio que assim, dentro daquele esquema que a gente conhece do Diniz, acaba que a qualidade dele, ela cai um pouco em desuso. Porque o Vasco parou de cruzar tantas bolas na área, parou de jogar nessa... Mudou o jeito de jogar. Mudou o jeito de jogar. Com o Ramon Dias, até o Gabriel Andrés aqui brincava, né? Era BPV, bola pro Verratti e deixa que ele briga lá dentro da área. Agora já tem mais qualidade, o time vai tocando mais bola, pressiona mais, e aí também pesa o fato dele ser um jogador de 37 anos, que já não tem mais o mesmo vigor físico, até o mesmo vigor que ele chegou no Vasco. Ele se notabilizou por correr muito, incomodar, fazer uma pressão. Aí a idade acaba pesando também, são vários fatores, mas continua sendo uma peça fundamental para esse time do Vasco. E que bom que tem alternativas, né? Porque imagina só, você ter que continuar jogando ele aos leões, sem conseguir jogar bem, e aí a torcida vai perdendo a paciência. Hoje em dia tem o David, que voltou bem, tem o Andrés Gomes, que também foi uma ótima contratação, Matheus França ainda não se firmou, mas tem tudo para ser um jogador que vai ajudar ali no ataque do Vasco. Então assim, que bom que agora o Vasco tenha opções para que o Verratti não precisa ser exposto da forma que estava sendo. O torcedor vai lembrar comigo, o Romário estava no Vasco de Eurico para fazer o 1000º gol. E teve a oportunidade em alguns jogos. E aí a Rádio Itatiaia me escalou: olha, onde o Romário for jogar no Rio de Janeiro, você vai atrás, fica lá perto do gol. Então o Vasco virava né, de lado, eu virava também, para ficar perto do Romário para registrar o 1000º gol. Então, e eu lembro da torcida do Vasco, lotava o Maracanã para ver os jogos, e a torcida gritava assim: pro Romário falta 1, pro Obina falta 1000, né? Não tinha esse era outra coisa, né? Mas então, a gente está falando do Verratti com 22 gols. E a ascensão desse garoto Ryan, que hoje todo mundo fala sobre ele, e vai pegar uma defesa boa, um argentino que é o Freitas, e vai pegar um Thiago Silva. Tem tudo para ser um dos grandes jogos da rodada, esse Vasco e Fluminense. E olha,
eu não arriscaria dizer esse ou aquele favorito. Você arriscaria? Fica à vontade. Não, eu acho que hoje é mais fácil dizer que o Vasco entra como favorito porque tá numa fase melhor. E aí tem o fator também de que a torcida vai lotar o estádio, vai ter o apoio da torcida do Mais Vasco. de 50 mil. Mais de 50 mil. Então, assim, a torcida do Fluminense vai ficar espremidinha ali. Apesar de jogar no Maracanã, vai ser visitante dessa vez. E aí pesa tudo isso a favor do Vasco. Tem a questão da fase dos seus jogadores que estão muito melhores. O Zubeldia tá tentando encaixar ainda esse time do Fluminense. Tá tateando, tá conhecendo. Tá né? conhecendo todo mundo. O Diniz já tem o time na mão. E pesa também, na minha opinião, a questão da Copa do Brasil. Porque daqui a 2 meses, né, menos de 2 meses, na verdade, tem o jogo da semifinal, que é o próprio Vasco e Fluminense. Então, 2 jogos. 2-2 da semifinal aí de volta. Então, assim, os times também já vão ficar com o pezinho atrás. Vamos entregar tudo nesse jogo? Daqui a 2 meses eles já vão saber como é que a gente joga. Vamos jogar bem agora ou não vamos? Pro time do Fluminense, eu vejo isso como um ponto positivo. Porque o Zubeldia, até a semifinal, vai ter mais tempo para entregar a cara dele nesse time. O Vasco do Fernando Diniz vai pegar um projeto do time do Zubeldia. Daqui a 2 meses o time é outro. O Vasco do Diniz é o mesmo hoje, vai ser o mesmo daqui a 2 meses. Porque ele já tem um tempo no comando. A cara que ele queria dar pro time, ele já deu. Agora é melhorar, aprimorar o esquema tático e tudo mais. Mas tem mais novidades do lado do Fluminense do que do lado do Vasco. E aí pesa isso. Ganha o jogo agora e perde a semi, perde agora e ganha a semi. Então, assim, vai ficar essa briga aí também nos bastidores. Olha aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, quem mais? Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira, o Ryan e Verrete e o Andrés Gomes. Eu acredito que ele vai de Ryan e Verrete. Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva Freitas e René, Hércules, Martinelli e podemos ter a volta do Lúcio Acosta, Kevin Serna, German Cano ou John Kennedy e Canóbio. Então são 2 times encorpados. Não, são 2 times de muita qualidade, né? Não à toa o time do Fluminense tá na semifinal também junto com o time do Vasco. Apesar das mudanças, né? Renato Gaúcho não tá mais disputando, não tá mais no comando do Fluminense, não tá mais comandando a equipe, mas o Zubeldia também faz um ótimo trabalho, pelo menos nesse comecinho, né? Já ganhou boa parte dos pontos. Só tem uma derrota e um empate, o resto é tudo vitória. Então, assim, começou bem, deu uma cara nova pro time do Fluminense, uma energia nova que os jogadores estavam precisando. Então, acho que tem tudo para ser um grande jogo. Como eu falei, eu vejo o Vasco com um leve favoritismo pela questão do ambiente. Eu acho que o time do Vasco tá mais na mão do Diniz do que o time do Fluminense na mão do Zubeldia. E num clássico, eu sinto que isso pesa. Eu acho que pesa o técnico ter mais o time na mão. E aí, a gente vai ver na hora do jogo mesmo, quando a bola rolar, posso estar aqui falando uma besteira e o time do Zubeldia Fluminense vai passar o carro. Vamos ver aí só mesmo quando a bola rolar. Olha aqui, gente, Copa do Brasil, quarta-feira, às 5 da tarde, a CBF sorteia o mando. Já vai sortear o mando de semifinal para Vasco e Fluminense e vai sortear também o da final, por causa do fim de ano, negócio de hotel, negócio de passagem aérea, a 10 e 14 semifinais e as finais 17 e 21 de dezembro. A gente tem que dar uma pincelada em Flamengo e Palmeiras. Torcedores do Flamengo fizeram hoje um protesto na porta da CBF com faixas dizendo que a entidade protege o Palmeiras. O Flamengo está fazendo aí todo tipo de pressão. Inclusive, funcionou a de ontem com o negócio do antidoping, porque era só no grupo do Flamengo, aí, opa, pera aí, mandaram fazer também no Palmeiras. Então, nisso aí, no xixi no vidrinho, tá 1-1. Minha família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do maior clube brasileiro. A gente tá falando realmente dele. A gente fala do Vasco da Gama. Então, se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você e não segue para mais. Até o próximo vídeo. Fui.